Cara, para um egípcio normal ali, tudo era um ato mágico, né? Sim. Trabalhar para eles era um ato mágico também? Sim, porque você está mexendo com um processo de criação. Então vamos pensar com a cabeça do egípcio. Ele vai construir a tumba de um faraó. Né? Então, o que ele faz? Ele cria ali a planta, né, o croquis, e a gente tem isso, né? Tem no Museu de Luxor ali, tem uma planta de uma tumba que foi construída, as medidas que eles faziam, né, os cálculos. Então, você tem toda essa preparação. O que você vai colocar ali na parede, então eles quadriculavam, daí depois vinha. Primeiro assim, ó, olha o processo. Primeiro vem lá o escavador, ele abre a tumba na montanha. Depois vem o pessoal lá que faz a retificação. É um trabalho aí de maçom, de pedreiro, né, com nível, prumo, esquadro, todos os instrumentos régua. Então, a régua dos egípcios tinha 24 unidades. Né? Então, bom, enfim, isso aí também está associado à divisão de horas do dia. Tá? E tem mais umas coisas que também são muito interessantes nesse sentido, que aí eles abriam, vinha lá o pessoal que retificava, aí vinha o pessoal que quadriculava, aí vinha o pessoal que fazia o traço, depois vinha o pessoal que pintava, depois vinha o pessoal que preparava as mesas de oferendas, os móveis, colocava a tumba do faraó ali, e depois, por último, vinham os sacerdotes já com o corpo do faraó, e aí faziam todos os rituais de sepultamento, que é só a conclusão do processo, porque a partir do momento que alguém morre, você tem 70 dias de rituais mágicos contínuos para preparar a ressurreição dele para além de vida. Então, a magia, ela está impregnada em todo o processo. Inclusive o Vale dos Reis, a pessoa fala, mas pararam de sepultar os faraós em pirâmides? Não, o Vale dos Reis ele tem uma pirâmide natural que é o Monte de Arcurna. Então, portanto, havia uma pirâmide natural lá, né, também associada à deusa Meret Seger, que é aquela que adora o silêncio, que é uma deusa serpente. Era um lugar onde não se falava, onde se apenas ouvia o silêncio daquele espaço. Né? Então, tudo isso refletia, então, um pensamento extremamente mágico. Né? Então, do nascimento à morte. Isso de um faraó, mas a gente fala, né, de todas as classes sociais, nós vamos ter esse perfil, então. Muito bom. Thomas, você citou entre uma das coisas mágicas, né, dos processos mágicos, o livro dos mortos. Uhum. Seria possível fazer um resumo do que tem no livro dos mortos? Sim. Primeiro que esse nome, Livro dos Mortos, é um nome errado, né? Os egípcios nunca falaram Livro dos Mortos. Livro dos Mortos foram os arqueólogos europeus que chegavam lá, né? Achavam ali uma múmia e junto com aquela múmia tinha um livro junto com ela. Então eles falavam, bom, esse livro aqui que a gente não sabe o que é antes de aprenderem a ler os hieróglifos, falavam, bom, é o Livro dos Mortos. E aí esse nome pegou e hoje ninguém mais consegue tirar. Mas o nome dele é Sair à Luz do Dia, ou Livro pela Saída à Luz do Dia. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, quando você morre, você entra no crepúsculo. E você precisa fazer toda uma trajetória para renascer na nova aurora, que é o reino dos deuses. Então, como que você faz isso? Porque o mundo inferior, ele é um lugar muito perigoso. Esse mundo, primeiro que até o próprio Deus Ra, quando ele vai fazer a sua trajetória no mundo inferior, ele vai numa outra barca. Então é um lugar perigoso, é um lugar cheio de inimigos, cheio de testes, cheio de provações, e todo o trajeto que ele vai fazer ali, né, é como se fosse até um jogo de videogame. Ele tem uma sequência ali que ele tem que fazer, ele tem que desativar ali magicamente os inimigos. Só que por trás disso tem uns conceitos filosóficos, porque, por exemplo, ele tem que desativar aquele que é o portador da mentira. O que significa você desativar o portador da mentira? Significa que você está carregando a verdade. Aí, a pesagem do coração, né, que é a parte mais icônica do Livro dos Mortos, né, é exatamente, nós temos o processo da confissão negativa, que são 42 princípios que diz, eu não matei, eu não roubei, eu não... eu vou até contar uma curiosidade aqui, né, teve uma
uma mulher aí que eu não conheço ela, mas ela faz material didático para a escola, e ela foi traduzir as confissões negativas, e ela fala, deixa eu mudar isso aqui, vou positivar isso aqui. E colocou um monte de coisas que seriam os valores do mundo atual nisso aí, e está circulando aí entre o pessoal que usa material didático em escola. É assustador como as pessoas não entendem que a confissão negativa, ela é, na verdade, um tratado moral, que ao mesmo tempo é espiritual, que ao mesmo tempo traz uma visão de mundo, e se ele está no sentido da negação, ele tem um princípio que leva a isso. Então, não adianta a gente pegar hoje e vir com, vamos botar o pensamento positivo ali. Que, olha, cara, sinceramente, você está descontextualizando uma obra que é uma obra muito clássica. É a mesma coisa que eu chegar lá, pegar os 10 mandamentos de Moisés e botar lá do jeito que eu quero. Vamos falar ali, não matar. Tá bom, não matar o torcedor do time adversário. Entendeu? Posso enxertar ali o que quiser. E o que essas pessoas fazem é uma releitura muito medíocre. E aí o que acontece? Você tem todo esse processo de fazer essa confissão, tudo que não foi feito, né, que aí inclui coisas morais, coisas espirituais, coisas relacionadas à vida cotidiana, até coisas, né, por exemplo, teve a COP15, que foi agora lá no Egito, né, que até o Lula participou, né, representando o Brasil, e aí o governo egípcio ele fez, como é uma temática da ONU, né, ambiental, né, da autoridade climática, todo esse tipo de coisa, o Egito colocou trechos, inclusive do Livro dos Mortos, que se referiam a uma forma ambientalmente correta de agir. Então, você tem, por exemplo, uma das confissões negativas eu não poluí as águas do Nilo. Né? Tem uma série, inclusive, né, quem hoje polui as águas do Nilo não passaria no tribunal de Osíris, né? E nós temos mais umas coisas também, né? Porque você tem os hinos, né? Você tem o hino, alguns, porque na verdade, você não tem um único livro dos mortos, você tem várias versões. Porque o hino dos mortos, você seleciona quais orações, hinos e feitiços você vai colocar, e aí depende muito do seu dinheiro. Você ter um livro dos mortos completo, cheio de feitiços, cheio de hinos, era para alguém que vivia numa situação ali, ou de classe média alta, os padrões egípcios, ou rico. Em geral, as pessoas mais pobres, elas colocavam ali pouquinha coisa, só o suficiente ali para garantir o renascimento, mas quem tinha mais condições fazia um livro dos mortos mais completo. E aí é interessante, porque cada livro dos mortos ele está organizado de uma forma. A gente fala, né, hoje, capítulo 125, né, mas isso é uma numeração moderna. Inclusive, teve um pesquisador recentemente que ele defendeu a tese dele, e a tese dele é que não existe um cânone para o Livro dos Mortos, e que pensar que há um cânone na verdade, a gente projetar uma ideia de um conceito sei lá, da própria igreja, do cristianismo ali, né, que você tem os livros canônicos, os apócrifos, para uma cultura que ela é muito diferente. Basicamente, o que você faz? Você compila aquilo que você quer levar para além. E aí, claro, você tem a cena da pesagem do coração, que é aquela parte que você vai transitar, né, portanto, o coração da alma, né, que os egípcios chamavam de Ib ou Ab, que é onde fica toda a memória daquilo que você fez em vida. Então você passa ali, você fala lá, eu não matei, eu não roubei, não sei o quê, mas agora vamos pesar. Vamos colocar aqui uma pena, que é a pena da deusa Maat, a deusa da verdade e da justiça, sendo que o conceito de Maat transcende a própria divindade, ele vai muito além, e aí você coloca ali a pena e o coração. Ele não pode ser nem mais leve nem mais pesado, ele tem que ficar igual, né, na balança, porque se ele for mais pesado, significa que a pessoa foi mentirosa, ela enganou, e se ele for muito leve, a pessoa não cumpriu aquilo que ela veio para fazer. Então, portanto, né, você tem que ter um ponto de equilíbrio. E aí, caso contrário, caso esse coração ele esteja desequilibrado, a pessoa é comida pelo devorador de almas. E aí ela tem a segunda morte, que era o maior medo de um egípcio ter. A primeira morte era uma coisa que amedrontava os egípcios, mas a segunda morte é a pior coisa que alguém pudesse viver. A segunda morte que condenava a nunca mais viver no além e ressuscitar com os deuses.
Cara, e eu não sabia dessa parte, que se o coração ficasse mais leve, o cara também tinha. Então, assim, se o cara tivesse tido uma vida exemplar no final, ele tinha que dar uma cagadaça assim, para chegar lá e falar: agora o coração vai equilibrar na balança. Olha, na verdade, a questão que a gente tem que entender é o conceito de Ma'at. Né? O conceito de Ma'at, ele é basicamente a régua moral que os egípcios tinham. Né? Então, Ma'at é a ordem perfeita do cosmos. E não adianta a gente projetar os valores, a moral, a ética do mundo de hoje lá atrás. Por exemplo, quando um faraó ele segura pela cabeça os inimigos e bate com porrete, isso é Ma'at no conceito egípcio, porque ele tem que dominar os inimigos, porque senão esses caras vão invadir o Egito, vão trazer o caos, e se o faraó não der uma paulada na cabeça deles, a ordem não vai estar estabelecida. Então, tem certas coisas, né, que a gente fala, pô, mas que moralidade é essa que ela permite um faraó oprimir, e às vezes até impor um trabalho compulsório, que não é a mesma coisa que escravidão, né? Trabalho compulsório é um trabalho obrigatório, mas escravidão é um comércio de seres humanos, e isso não tinha no Egito, não era característica do Egito. Não adianta a gente projetar o que está na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita na época do Egito, ela foi escrita no período pós-exílio babilônico, então ela é, na verdade, uma construção mítica, cheia de símbolos, cheia de cabala, cheia das magias hebraicas também, porque não existe povo, não existe religião que não pratique magia. A diferença é, quando uma religião condena a magia, ela faz um monopólio da magia para ela própria. Por quê? Porque a Igreja Católica, por exemplo, ela condena a magia? Condena, mas ela transforma um pedaço de pão no corpo de Cristo, isso é um ato mágico. A igreja pentecostal, né, o pentecostal, ela não condena a magia? Condena, mas ela evoca ali língua que não é língua enoquiana, né, língua inventada ali, mas isso aí é outro assunto. Tá? Então, todas essas coisas, né, tudo isso é um ritual mágico. Então, a magia, ela existe em todas as formas religiosas, em todas. Talvez um pouco menos no budismo, né, que é um pouco mais... mas ele tem um lado transcendental também, que a gente pode também chamar de mágico.